Olá, queridos alunos e alunas do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gabriel Cacau e hoje vamos ter mais uma aula de matemática. Estão preparados? Se possível, pegue o seu material correspondente ao segundo semestre e vamos juntos nessa aventura. Vamos começar relembrando a ideia da razão entre duas grandezas de naturezas diferentes. Vamos lembrar que razão é o mesmo que divisão, que é o mesmo que fração. Com isso, vamos conhecer algumas razões, algumas aplicações em outros campos que usam números que expressam medidas de grandezas de naturezas diferentes. Calma, vamos devagar. Primeiro, vamos ver uma aplicação na geografia, que é a ideia de densidade demográfica. É obtido dividindo o número de habitantes pela medida da área da região. Ou seja, a densidade demográfica é essa fórmula que vemos aí na tela. Vamos logo para um exercício? Um município com 200 mil habitantes tem densidade demográfica de 8 habitantes por quilômetros quadrados. Qual a área desse município? Calma. Vamos lembrar da fórmula? Temos que a densidade demográfica é igual ao número de habitantes divididos pela área da região. Então, vamos substituir esses valores. Observando o enunciado, temos que a densidade demográfica vale 8, já que são 8 habitantes por quilômetros quadrados. O número de habitantes são 200 mil. E queremos determinar a medida da área. Vou substituir pela letra A. Então, temos que 8 é igual a 200 mil divididos por A. Multiplicando o cruzado, encontramos 8A é igual a 200 mil. Perceba que podemos dividir os 200 mil por 8, obtendo então a área de 25 mil quilômetros quadrados. Vamos ver agora mais uma aplicação, sendo que na física, que é a ideia de velocidade média, que é obtida dividindo a distância percorrida pelo intervalo de tempo gasto. Ou seja, é essa fórmula que vocês veem na tela. Vamos para mais um exercício? Kátia decidiu fazer uma viagem de carro em suas férias. No primeiro dia, ela percorreu 340 km a uma velocidade média de 85 km por hora. Quantas horas ela dirigiu? Vou seguir a mesma ideia do exercício anterior. Vou usar a fórmula e vou substituir os valores. Temos que a velocidade média, segundo o enunciado, é de 85, já que são 85 km por hora. A distância percorrida são 340 km e queremos determinar o tempo. Vou substituir pela letra T. Multiplicando o cruzado, encontramos 85T é igual a 340. Logo, T é igual a 340 divididos por 85, cujo resultado são 4 horas. Vamos agora definir dois conceitos: a ideia de grandezas diretamente proporcionais e a ideia de grandezas inversamente proporcionais. Vamos começar pelo primeiro caso. As grandezas diretamente proporcionais variam em uma mesma razão, ou seja, à medida que uma aumenta ou diminui, a outra se altera de forma proporcional. Calma, vamos devagar. Se uma dobra, a outra também dobra. Se uma triplica, a outra também triplica. Se uma cai pela metade, a outra também é dividida em duas partes iguais. Vamos ver isso através de um exemplo? Um feirante tem a seguinte tabela em sua barraca. Então ele cobra R$3 por um pastel, R$6 por 2 pastéis, R$9 por 3 pastéis, R$12 por 4 pastéis e R$15 por 5 pastéis. Vamos fazer a razão, ou seja, a divisão, entre o valor cobrado e a quantidade de pastel correspondente. Temos 3 dividido por 1, 6 dividido por 2, 9 dividido por 3, 12 dividido por 4, 15 dividido por 5. Perceba que todas essas divisões resultam no mesmo valor, que é 3, que é justamente o preço unitário do pastel, ou seja, o preço de cada pastel. Isso significa que essas grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Se eu dobro a quantidade de pastel, eu dobro o preço. Se eu triplico a quantidade de pastel, eu triplico o preço. E assim por diante. Vamos ver um exercício? A padaria Pão Quente
produz 240 kg de pão com 200 kg de farinha. Quantos quilogramas de farinha são necessários para fazer 90 kg de pão? Tá complicado. Não, vamos devagar. Primeiro, vamos montar essa tabela. Primeiro, vamos observar que, se nós queremos o dobro da quantidade de pão, eu tenho que dobrar a quantidade de farinha. Se nós queremos o quíntuplo da quantidade de pão, eu tenho que calcular o quíntuplo da quantidade de farinha. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Vamos, então, montar uma tabela com os valores de pão e os valores correspondentes da farinha. Queremos saber quantos quilogramos de farinha são necessários para fazer 90 kg de pão. Então, neste valor, vamos usar, por exemplo, a letra X. Temos, então, que montar uma regra de 3. 240 sobre 90 é igual a 200 sobre x. Lembra que a partir daí multiplicamos cruzado. Então temos 240x é igual a 200 vezes 90. 200 vezes 90 resulta em 18.000. X, então, é igual a 18.000 divididos por 240, encontrando o resultado de 75. Ou seja, o que isso significa? Serão necessários 75 kg de farinha para produzir 90 kg de pão. Agora vamos definir o segundo caso, que são as grandezas inversamente proporcionais. Elas variam na razão inversa uma da outra, ou seja, se uma dobra, a outra diminui pela metade. Se uma quadruplica, por exemplo, a outra diminui a sua quarta parte, e assim por diante. Perceba que enquanto uma eu multiplico, a outra eu divido. Vamos trabalhar também com um exemplo. Um motociclista fez o mesmo percurso diversas vezes, mas com velocidade média diferente. O quadro abaixo mostra a relação entre a velocidade média desenvolvida e o tempo gasto por ele para percorrer essa distância. Temos que, quando a velocidade foi 40 km por hora, o tempo foi de 6 horas. Quando a velocidade foi de 60 km por hora, o tempo foi de 4 horas. Quando a velocidade foi de 80 km por hora, o tempo foi de 3 horas. E por fim, quando a velocidade foi de 120 km por hora, o tempo foi de 2 horas. Perceba que, enquanto a velocidade aumenta, o tempo que ele gastou para percorrer essa distância diminui. Isso caracteriza duas grandezas inversamente proporcionais. Vamos fazer a razão, ou seja, a divisão entre o valor da velocidade média e o inverso do valor correspondente ao tempo gasto. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de fazer 40 dividido por 6, vamos fazer 40 dividido por 1/6, 60 dividido por 1/4, 80 divididos por 1/3, 120 dividido por 1/2. Temos que isso é igual a 40 vezes 6, 60 vezes 4 e 80 vezes 3. Perceba que todas essas multiplicações resultam em 240. Isso significa que essas grandezas são inversamente proporcionais. Calma, pode até estar complicado, mas vamos ver através de um exercício. 6 fornos iguais assam certa quantidade de bolos em 6 horas. Aumentando 3 fornos iguais aos primeiros, quantas horas seriam necessárias para assarem a mesma quantidade de bolo? Perceba primeiro que, enquanto a quantidade de forno aumenta, a quantidade de horas necessárias diminui. Isso caracteriza que essas grandezas podem ser inversamente proporcionais. Se eu dobro a quantidade de forno, por exemplo, o tempo diminui pela metade. Sim, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, vamos montar uma tabela, que nem fizemos no exercício anterior. Temos que 6 fornos demoram 6 horas. Vou aumentar 3 fornos. Então, 6 mais 3, 9. Agora temos 9 fornos. E no lugar do tempo, eu vou usar a letra X. Vamos montar a regra de 3?
temos que 6 sobre 9 é igual a x sobre 6. Você deve estar se perguntando o porquê que eu inverti a segunda fração. Nós invertemos justamente pois as grandezas são inversamente proporcionais. Isso significa que, na hora de montarmos a regra de 3, vamos inverter uma das frações. Pode ser a do lado esquerdo, pode ser a do lado direito. Nesse caso, invertemos a do lado direito. A partir de agora, vamos multiplicar cruzado, encontrando 9x é igual a 6 vezes 6. 6 vezes 6 é igual a 36. Portanto, x é igual a 36 divididos por 9, encontrando x igual a 4. Logo, com 9 fornos, serão necessárias 4 horas para assar a mesma quantidade de bolo. Vamos para o quinto exercício? Aqui, queremos saber se as situações a seguir são ou não proporcionais. Letra A. Nos 10 minutos iniciais do jogo, o meu time marcou 2 gols. Quantos gols ele marcou até o final do jogo? Letra B. Minha irmã tem 2 meses e engordou 300 gramas. Quanto ela estará pesando quando ela completar 1 ano? E letra C. Uma maçã custa R$ 1,50 e 5 maçãs custam R$ 6. Vou dar um tempinho para vocês pensarem em cada item. Se você respondeu não para os 3 casos, você acertou. Parabéns! Se você errou, não tem problema. Vamos entender o porquê. Na letra A, elas não são proporcionais. Por quê? Nós não conseguimos prever quantos gols o time marcará no restante do jogo. Nada me garante se o time marcou 2 gols em 10 minutos, ele também vai marcar 2 gols nos próximos 10 minutos. Então, não. As grandezas não são proporcionais. Na letra B, a ideia é a mesma. Não é porque ela engordou 300 gramas em 2 meses, ela vai engordar a mesma quantidade a cada 2 meses. Então, não. As grandezas não são proporcionais. E o último, não são proporcionais porque uma maçã custa R$ 1,50. Se fossem proporcionais, 5 maçãs custariam 5 vezes R$ 1,50, que é igual a R$ 7,50. Tudo bem? Agora, vamos para o nosso último exercício. Vamos para o quadro? Complete as tabelas abaixo, sabendo que, letra A, x e y são diretamente proporcionais. Vamos lembrar o que isso significa. Significa que, quando eu dobro a grandeza x, eu tenho que dobrar a grandeza y. E assim por diante. Então, perceba o seguinte. Do 1 para o 2, eu estou dobrando. Então, qual é o valor que eu coloco aqui nesse espaço em branco, cujo dobro é 10? É o 5. Então, aqui fica um 5. Perceba que aqui eu estou multiplicando por 2 e aqui eu também estou multiplicando por 2. Vou fazer o mesmo nos outros itens. Agora que eu já conheço uma coluna da tabela, eu posso seguir essa ideia. 1 vezes quanto dá 2,5? Vezes 2,5. Então, o que eu tenho que fazer é calcular 5 vezes 2,5. 5 vezes 2,5, se você fizer essa conta rapidinho, vai encontrar 12,5. O que isso significa? Aqui eu também estou multiplicando por 2,5. Agora vamos usar essa seta de baixo. 5 vezes quanto dá 15? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3. Então, na seta de cima, eu também tenho que multiplicar por 3. Encontrando 1 vezes 3, 3. Pronto, completamos o exercício A. Agora, vamos para o B. Temos que x e y são inversamente proporcionais. O que isso significa? O raciocínio é bem parecido, só que quando uma multiplica, a outra divide. Então, vamos pegar essa setinha do 2 que vai para o 4. Aqui eu estou multiplicando por 2. Então, na seta correspondente na linha de cima, se aqui eu multiplico por 2, aqui eu tenho que dividir por 2. 60 divididos por 2 dá 30. Vamos agora usar essa seta aqui de cima, do 60 que vai para o 20. 60 divididos por quanto que dá 20? 60 divididos por 3. Ou seja,
Na seta de baixo, eu tenho que fazer a operação inversa, já que elas são inversamente proporcionais. Então, aqui eu multiplico por 3, encontrando 2 vezes 3, 6. Na última seta, eu vou usar essa aqui de baixo, do 2 que vai para o 8. 2 vezes 4 dá 8, então aqui eu multiplico por 4. Se embaixo eu multiplico por 4, em cima eu divido por 4. 60 dividido por 4 dá 15. Ou seja, completamos a nossa tabela. Perceba que, quando as grandezas são diretamente proporcionais, ambas estão crescendo. Ou, se eu olhar ao contrário, ambas estão diminuindo. Agora, quando as grandezas são inversamente proporcionais, uma cresce e a outra diminui. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês. E, agora, vocês estão aptos a resolver os exercícios correspondentes desse conteúdo no material didático do segundo semestre. Bom, até a próxima!